ouvintes do FIAP Decode, tá no ar mais um episódio do Boletim Tech da FIAP. Eu sou o André Davi, o seu host que adora gastar comprando um montão de gadgets. Afinal de contas, a gente adora a tecnologia, seja aquelas que vieram pra ficar e mudar o mundo, ou seja aquelas que são passageiras e talvez divertidas. Por isso eu já quero começar o episódio de hoje perguntando pro convidado secreto número 1, teve alguma tecnologia que mudou a sua vida, que ficou na sua história como a tecnologia? Olha, eu gostaria muito de dizer que foi a Air Fryer, mas, mas na verdade foi a internet de banda larga. Olha aí! Sim, é porque eu morava em Goiás, e eu acho que isso me deu uma conectividade com o mundo, sabe? Aquela criança ainda, gente, eu tinha 13, 14 anos, e eu ouvia falar de muitas coisas que só estavam lá longe, do outro lado do mundo. E aí com a internet banda larga eu consegui, sei lá, pesquisar coisas de outras línguas. Eu devo dizer que pra mim a Air Fryer e a banda larga estão exatamente no mesmo ponto. A gente vai ver o nosso convidado secreto número 2. E pra você, teve alguma tecnologia que mudou a sua vida? Nossa, eu ia falar da banda larga, mas enfim, a banda larga, eu gostava daquele barulhinho do modem, né? Nossa, adorava aquele barulhinho. Mas pra mim a API. A API, de fato, foi o divisor de águas da minha carreira. Caraca! Sem a API eu não faria o que faço hoje, pelo menos. Ô, louco, a gente já deu pra perceber que os nossos convidados de hoje são mais do que qualificados. A gente vai soltar aqui sobre várias tecnologias, inclusive sobre a vida dos desenvolvedores no meio de tudo isso, porque quem tá aqui com a gente mais uma vez é ele, Pedro Ribeiro, e ele trouxe um amigo dessa vez, que agora já vai virar amigo do Decode também, que é o Luiz Leão, só que não dá tempo da gente ser educado aqui no Decode, porque eu vou disparar o timer e as notícias começam agora. Olha só, a gente tem daquelas listas de tecnologias que saem de tempos em tempos, seja um Gartner falando o que as empresas devem estar atentas, ou sejam outras empresas com a sua própria curadoria ali determinando. E o pessoal da Fast Company trouxe o que o Fórum Econômico Mundial listou como as 10 tecnologias mais importantes de 2025. E assim, é uma lista cheia de coisas que a gente viu e cheia de coisas que a gente nunca viu. Enquanto eu estava lendo, me chamou muita atenção o foco em energia ali. É um problema que vai acontecer e já está em vista a gente usar tecnologias para resolvê-lo. E também o lance da IA generativa aparecendo não mais como solução, mas como um problema a ser resolvido, com a questão de saber quem é quem. Pedro, o que você acha dessa lista? Conta pra gente o que você tirou de insight daqui. Nossa, essa lista, na verdade, me abriu os olhos pra muita coisa, mas ao mesmo tempo eu gosto de ter um pé atrás. Ah, é? Com essas listas proféticas, com essas coisas. Porque, assim, no século XIX tinha aquelas várias listas falando que no século XXI as pessoas iam voar, carros voadores e por aí vai. Mas o Sapato fórum... sem cadarço? Sapato sem cadarço, essa promessa tá faz tempo, hein? O meu é sem cadarço. Tô até hoje esperando. Mas chama sapatilha. E aí eu dei uma olhada na lista e como a gente tem hoje em dia mais formas de pesquisa, eu achei que muita coisa faz sentido. Especialmente, a gente estava conversando, inclusive, que antes da gravação sobre a IA, é porque é IA, né? IA generativa, sendo um grande problema, porque hoje em dia a gente já vê nas redes sociais vários conteúdos de IA enganando pessoas, ou enganando gente, ou respondendo outras IAs, mas principalmente com a questão de autoria. Então, quem é o verdadeiro autor quando se faz alguma coisa de IA? Então, eu acho que não somente essas tendências, mas também outras tendências profissionais, que falam, a IA vai acabar com o nosso trabalho. Aquela conversa que a gente tá ouvindo já pelo menos há uns 3 anos, mas sem grandes definições, né? Pra você, Luiz, eu sei que você leu a matéria e falou, puxa, a lista não é muito comigo, mas eu tenho uns insights e eu tô muito curioso desde a hora que você falou várias coisas isso. ali. Eu acho que, primeiro que a lista não deve estar na ordem de prioridade, eu acho. Talvez esteja, talvez não. Então a gente vem desde a questão da energia, de como trazer energia limpa, porque queira ou não, a IA generativa da forma como ela existe hoje, ela consome energia. A gente tem uma base de produção energética hoje mundial que é através de combustível fóssil, que é um problema, né? Sim. Mas também a discussão sobre a IA gerativa, não só sobre o ponto de vista de criação ou como que ela se produz, né? Como se utiliza a IA generativa, mas da forma como você identifica os conteúdos. E aí eu trago uma outra problemática disso, porque talvez o ponto, e a gente não está entrando nessa discussão ainda, que eu acho que é muito pior do que simplesmente saber se o conteúdo veio de IA generativa ou não, é quando a gente ultrapassar o modelo de treinamento dessas IAs, quando a gente ultrapassar o conteúdo humano e ter mais conteúdo produzido por IA generativa do que por pessoas.
Aí é que a conversa começa a ficar complicada. Quando o pessoal começar a pegar aquelas bases de dados sintéticas geradas por IA e elas passarem a ser os dados confiáveis, né? Porque hoje o ruído é o que a IA generativa está produzindo. Daqui a 2, Uhum. 3 anos, o ruído vai ser o que as pessoas fizeram. Pô, sensacional. E eu devo dizer o seguinte, vocês já trouxeram um ponto muito bom, logo decodificando a primeira notícia, que não dá pra gente pegar só essas listas e seguir, engolir. Por isso eu vou pra uma matéria que a hora que eu vi, eu abri um sorriso de boca a boca. Inclusive sem analisar a matéria. Eu abri o sorriso só pelo título, porque é o supercomputador brasileiro chamado Santos Dumont. Ele recebeu uma baita atualização, com um investimento bem grande, afinal de contas, é um dos propósitos do Brasil aí como Estado, continuar investindo nesse tipo de tecnologia e crescendo. E esse computador, assim, se você, ouvinte do Decode, curte hardware, você vai ficar maluco ou maluca como eu fiquei. Porque olha só em uma das partições são 62 blades e cada um deles tem 4 placas da NVIDIA, aquela H100 caríssima que as empresas usam para criar seus supercomputadores. Bom, a matéria não só descreve o hardware aqui, ela diz que a intenção é usar esse supercomputador para pesquisas, que tem lá um timeshare, um tempo que você pode usar e tudo mais. Luiz, a gente está realmente no momento da IA bombando, não só como produto no mercado, mas também como pesquisa científica. Como que você vê iniciativas como essa aqui? Só avisa pra galera gamer que não dá pra jogar joguinho nessa placa, tá, gente? Não roda Doom? Não é pra isso. não. Então não quero. Não, Então vai não rodar quero. Doom lá. Não tem saída de vídeo. Eu vejo com bons olhos. Acho que um ponto importante aqui, primeiro, a gente tem muito talento brasileiro, né, para pensar na construção de conhecimento que a gente precisa. A gente está vivendo uma situação exatamente nesta semana sobre um caos, sobre coisas que estão acontecendo. Não vale a pena a gente mencionar agora, depois vocês busquem na internet para entender o que está acontecendo. Mas a gente fala muito sobre soberania hoje do país, né? Então, ter localmente apoio à pesquisa voltado para IA garante que a gente tenha competitividade. O hardware vai vir do mesmo lugar, todos os hardwares acabam vindo da mesma empresa, mas o ponto é que a gente precisa ter profissionais que atuem nessa área e atuem do ponto de vista acadêmico. Então, eu lembro, na época que eu fazia faculdade, eu acabei indo para um curso tecnológico depois, mas eu sentia uma necessidade em que eu tinha que usar o conteúdo que eu estava aprendendo na faculdade para construir conteúdo para a sociedade. E acho que a gente se perdeu nesse meio do caminho. Esse é um ponto muito bom, porque até recentemente teve aquela fuga, né, de cérebros brasileiros indo trabalhar no Recentemente exterior. não, isso acontece o tempo todo. Se você trabalha em tecnologia, se você trabalha em tecnologia hoje, você tem formação superior e você quer trabalhar fora, cara, tirando a onda de layoff que está acontecendo, Claro, mas o caminho existe, né? Se você é um bom profissional, você não fica parado não, tipo... E pra você, Pedro, você viu essa super máquina aqui, o Luiz já desanimou a gente que a gente não vai poder rodar Doom. Ai, nem o GTA 6. O que você achou dessa que notícia, pena. cara? Não, eu concordo muito com o Luiz por causa da soberania brasileira e principalmente a questão a talentos de universidades, de pesquisa e tal. Eu estava lendo sobre o supercomputador e algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro que ele tem 80 metros quadrados, maior que meu apartamento, mas também que ele foi responsável por sequenciar algumas proteínas para a vacina do coronavírus e também do vírus da Zika, que é algo endêmico brasileiro. Então, talento brasileiro com máquina brasileira trabalhando para solucionar problemas brasileiros. E aí, algo que também é irônico, que eu gosto bastante, é que ele se chama Santos Dumont, não é Irmãos Wright, né? Então, principalmente, a gente tem um computador brasileiro para brasileiros. É o que aproxima a academia da sociedade. E eu acho que é uma ponte bastante grande entre isso que é estudado e o que realmente precisamos fazer. Então, só vejo vantagens. Pô, sensacional. Agora eu quero ver um projeto, sei lá, chamado Macunaíma lá Imagina. dentro, pra gente reforçar ainda mais o nosso sentimento brasileiro. Acho que sempre tem os nomes voltados para A a cultura galera brasileira. curte, Tipo, é né? muito legal. E afinal de contas, a gente tá falando aqui de um orgulho nacional, mas no nosso país existem empresas do planeta inteiro e acho que uma das mais conhecidas ao se caminhar na rua são os arcos dourados lá do McDonald's, Nossa. né? A gente passa na frente em tudo que é lugar. Aconteceu uma notícia que sacudiu um pouquinho o McDonald's, por quê? Eles usam uma IA chamada Olivia para fazer o processo de recrutamento. Olivia. Olivia, exatamente. E qual que é a ideia desse projeto, dessa IA? Ela fala ali com os candidatos, as vagas que estão abertas, coleta os dados básicos, ou alguma coisa nesse sentido. O problema é, 2 pesquisadores, eu anotei o nome deles aqui, ó, Ian Carroll e Sam Curry, que eles descobriram
que a senha 123456 dava acesso a toda a base de candidatos que, portanto, tiveram seus dados expostos. Claro que a reportagem da Wired foi até a empresa para saber o que aconteceu. O McDonald's admite que é um erro grave e coloca a culpa na empresa parceira, que é a Paradox AI, e a Paradox AI não saiu da briga, falou que realmente foi um problema, disseram que os dados não chegaram a ser vazados efetivamente, apesar de terem sido acessados, mas a gente sabe que isso é muito mais um discurso. Por isso, Pedro, a gente tem mais uma vez vazamentos de dados no centro das notícias, e não é a primeira vez que é uma empresa muito grande. O que você tira desse caso aqui? Detalhe, isso não foi no Brasil, né? Não foi no Brasil. Porque semana passada a gente teve um vazamento imenso aqui no Brasil que afetou bastantes instituições bancárias, PIX e reservas de dinheiro e muito mais. E o mais interessante de ver é que não foi caso de brute force, de hacker, de pentest e tal. Foi engenharia social. Foi o caso do brasileiro, foi uma pessoa que foi abordada num bar e falou assim, olha, me fala a senha aí. E nesse caso foi o incrível 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem nunca? Eu também já fiz isso em um hotel uma vez, eu coloquei admin, e entrei na Wi-Fi deles. Então, gente, é uma coisa muito simples, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, principalmente com pessoas mais velhas. Nossos pais, nossos avós, pessoas que não têm esse conhecimento de segurança da informação que a gente tem, que geralmente coloca o seu nome e a data de aniversário, coloca o número da casa. Como... Pessoas que, na verdade, nem receberam a tal da inclusão digital de fato. Sim, um letramento digital, né? Ao digital, mas não foram incluídas. Para você, Luiz, você vê um outro caso desse. Aqui tem o Pedro citando mais casos. O que você tira disso? Ai, gente, então, toda vez que alguém entra no site da Twilio para criar conta, a gente pede uma senha de 16 caracteres, pelo menos. 16 caracteres? A pessoa adora vocês. Então, gente, lá na Ásia é isso, 12, tá pelo vendo? menos. Não, a gente pede 16. E acho que é exatamente essa discussão. É responsabilidade do provedor, de quem oferece essa plataforma, esse canal, garantir que tem pelo menos um mínimo padrão de senha, porque senão a pessoa coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6 e testa. Eu vi a matéria, assim, e eu também li o anúncio da empresa, né, da plataforma, e ela fala que era um ambiente de teste. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Vamos acreditar. Dar o benefício da dúvida. Então, mesmo que seja um ambiente de teste, permitir que os usuários criem senhas assim é um problema. E acho que tem uma outra camada ainda que tem que ser pensada, que é a autenticação de dois fatores. Até exatamente para, mesmo que alguém ainda assim coloque uma senha deste jeito, você ainda tem a opção de colocar uma camada seguinte de segurança para garantir que pelo menos quem está acessando, ela tem um segundo canal confiável para poder fazer, né? Eu já posso até fazer jabá da firma. Tudo aquilo que a gente detesta na hora ali de entrar num sistema serve para ajudar a gente a se proteger. Inclusive, eu fico pensando que quando você faz esse tipo de atendimento de uma inteligência artificial falando com o público aberto e não só ali dentro de uma empresa, ele tem que ser mais bem pensado ainda, porque você não vai ter tempo de ensinar todo mundo, de evangelizar todo mundo, de explicar a importância disso tudo. Você já viu SQL Injection, né? Opa! Então, o Prompt Injection é o novo SQL Injection, gente. É a mesma lógica. A gente está tentando puxar dados de uma coisa, só que em vez de colocar aspas, 1 é igual a 1, fecha aspas, a gente está colocando... Não, a gente já tem a frase do episódio aqui para mim. O Prompt Injection é o novo SQL Injection. E tem uma empresa aqui que quando a gente fala de injection é muito mais ali de injeção eletrônica do carro, o volante que é automático, sim. A gente vai falar de uma empresa de carro, mas o assunto não é carro. Parafusadeira. Pior ainda, é mais além disso a Honda. A Honda está testando o lançamento de foguetes, já fez os primeiros testes. E qual que é o objetivo da Honda no meio dessa história toda? Eles querem, até o ano de 2029, fazer o primeiro voo suborbital. Então, o suborbital ele ainda é uma camada onde não tem... satélites, não é exatamente ali que o investimento vai acontecer, mas é o objetivo deles. Acho que uma das perguntas que fica no meio de tudo isso a gente tem outras empresas pesquisando isso há mais tempo ou há menos tempo, mas tem outras concorrentes, e a Honda não está divulgando assim muito abertamente o caminho que eles estão seguindo.
Eu vou até te pedir um exercício de futurologia aqui, Vamos Luiz. lá, ó. Assim, o que, Peraí, que esses caras estão pensando? Vou me preparar aqui, peraí. Se só um pouquinho. prepara, coloca uma bola de cristal. Bola de cristal, Ah, tarô. cadê, gente? Porque o que eles estão Podia trazer pensando? o tarô agora pra jogar. Qual que é o objetivo de uma empresa já tão reconhecida pelo que faz, pela sua fabricação de carros, tá se metendo com espaço e numa área onde já tem outras empresas? Ah, tem uma coisa que uma amiga minha fala que e isso vale pra todo mundo, calada vence. Obviamente, eu vendo de fora, eu imagino que também, quanto mais a empresa der visibilidade do que ela está fazendo, mais fácil é de copiar. Hoje, para o mundo que a gente vive, é isso. E a exploração que a gente tem espacial hoje, se você for pensar as empresas que estão fazendo, a Tesla você vê muito a dinâmica da tentativa e erro. Uhum. Tipo, joga lá até explodir, vê, conserta, joga de novo, joga de novo, Exato. joga de novo. E eu não acho que todas as empresas estão nessa linha, né? Algumas provavelmente estão mais conservadoras, outras estão testando processos diferentes. O que eu achei legal da matéria foi que, primeiro, ela conseguiu ela parou 37 centímetros fora do lugar. Pô, é um Que pouquinho, deveria. né? Aqui na Terra, pelo menos. Não, mas 37 centímetros, uma máquina que sei lá quantos metros tem, eu acho que é uma qualidade de entrega ali que tá interessante. dentro. Mas pensando hoje, nas empresas que estão olhando essa questão da exploração espacial, e tem muita aplicação, né? Então a gente está falando sobre satélite, distribuição de internet em áreas que o acesso é complicado por cabo e outros meios, a questão de distribuição de coisas através do globo. Então ter a Honda, né, que é uma empresa japonesa, fazendo isso, você vê que todos os países estão, de certa forma, querendo fazer a nova corrida. Talvez cada um ali com os seus motivos, com as suas próprias estratégias, né? Você tocou num ponto legal esse de, pô, para a Honda poderia até ser interessante esses satélites, porque os carros deles também são conectados, e aí você acaba pagando para uma terceira. Para você, Pedro, quando você olha esse momento aqui que a gente tá vivendo, o que você tira, cara? Nossa, O Luiz falou exatamente o que estava maquinando aqui um pouquinho sobre a questão que a gente falou de soberania brasileira lá no Santos Dumont. A Honda é japonesa. E a gente está vivendo uma nova corrida espacial. Sim. As novas caravelas, gente. E assim, a nova... Lá no 1980, 1960, 1980, teve aquela corrida espacial, aquela coisa, e agora a gente tá vendo isso de novo, mas agora com o foguete que dá ré. Porque a gente tem que trocar esse maldito ditado, o foguete não dá ré. Mas agora o Elon trouxe o foguete de volta. A Honda tá trazendo o foguete de volta. Então, é como se fosse quem faz melhor, quem faz de um jeito mais visível, Acho que é um pouco diferente disso, viu? Mas a dica, depois eu completo É que aqui. quem chega primeiro, numa situação em que você precisa de muito recurso para conseguir chegar no lugar, que eram as mesmas coisas das caravelas. Quem chegou primeiro é o dono, gente. Eu chego lá, finco a minha bandeirinha e falo assim, isso aqui é do leão hoje. Quem vai chegar lá e falar assim, não é? Então, com tipo, certeza. tem que minimamente ter a mesma tecnologia, conseguir chegar no mesmo lugar para conseguir tomar lugar. Então, tipo, a exploração espacial que tá lá fora é de quem pegar primeiro. Talvez cheguei onde você chegou, mas dei um passo a mais. Então, agora é meu. E tem aquilo também, né? A gente tá falando aqui de empresas, enquanto ali na corrida espacial a gente tinha países, vai adicionar uma outra dinâmica a isso, porque você tem ali um objetivo de lucro, um objetivo estratégico para os negócios da empresa. Eu acho que isso aqui dá muito pano para manga ainda, por isso eu quero dizer duas coisas. Primeiro é que vocês passaram com sucesso aqui pelos Olha, nossos detalhe. minutos de notícia. E segundo, já estão intimados a voltar pra gente por continuar favor. essas discussões. Inclusive, dá tempo de uma curiosidade. Não sei se os nossos ouvintes e as nossas ouvintes sabem, mas a gente teve um dia mais curto recentemente. Eu, quando dava aula de sistemas distribuídos, adorava falar sobre esse assunto, porque basicamente a Terra demora 24 horas para dar um giro em torno de si mesma, peronomútil. É quase 24 horas, tem um ajuste, e o que acontece é que alguns dias, em alguns anos, tem ali alguns milissegundos a menos, outros milissegundos a mais. E a matéria que fala dessa curiosidade até traz um dado que de 1972 até hoje, o que foi acrescido ou retirado do tempo de um dia corresponde a 27 segundos. Por isso, eu queria terminar esse programa e essa curiosidade perguntando, Luiz, o que você faria com um dia mais longo na tua vida?
Ai, gente, não faça essa pergunta, não. Eu ia dormir. Óbvio, óbvio. É por isso que eu tô cansado. Ia ser aquele Então, dia um que tirou a milésimo de segundo soneca. mais cansado, imagina. Pedro, você é daquela turma que é acordado o dia inteiro, ou assim como o Luiz, e eu confesso, eu também, você ia só tirar uma soneca? Cara, depois de certa idade é só dormir, com certeza. Vamos descansar. Percebe-se que na mesa já dá pra convidar, saber a qualquer idade da galera, Já né? dá pra convidar o tipo É de perto, rolê. já É. perto ali. Ah, muito bom. E com certeza os nossos ouvintes, depois dessa curiosidade, eles estão pensando assim: puxa, eu sei que o Pedro já esteve lá no Decode, mas eu quero saber do que esse homem anda falando, por onde ele tá, onde que eu encontro ele. Onde que a gente te acha, Pedro? Olha, depois que eu vim no Decode da última vez, meu LinkedIn bombou, viu? Que legal! Você acredita? Meu Famoso. LinkedIn. Pois é, menino. Então eu tô lá no LinkedIn, procura por Pedro Ribeiro. Hoje em dia eu sou Developer Relations da Asio, uma empresa brasileira também que tá aí pelo mundo inteiro. Falo bastante de AI e de educação lá no LinkedIn. Então, e outras coisas mais, algumas polêmicas. Então, Uma ótima oportunidade de aprender um pouco mais. E você, Luiz, o que você anda fazendo? Do que você anda falando? E aí, o mais importante, né? Onde que a gente acha? Nossa, se tem algum evento de tecnologia, provavelmente eu vou estar por lá. Eu sempre tô... nas redes sociais, eu sou Luiz Leão, né? Luiz com S e Leão igual o Papa. E como eu tenho 43 anos, obviamente eu peguei todos os leões em todas as redes primeiro, então vai ser fácil de me achar. E fora isso, sempre que tiver algum evento de tecnologia, eu tô com a Twilio, né? Eu sou desenvolvedor evangelista da Twilio, vai fazer 5 anos já. Que Lá. legal! Então tô quase ganhando o sapatinho de bronze da firma. bodas. É, né? De qual? Agora eu não sei. Não sei. E lá a gente... eu sempre estou conversando com pessoas desenvolvedoras para ajudar eles a construírem coisas através de APIs. Cara, né? isso é muito legal. Dê uma olhada lá no seu perfil, os retweets e todo o conjunto de coisas que você coloca. É muito legal pra gente que é desenvolvedor se conectar com o que tá acontecendo, mas se você não é desenvolvedor ou desenvolvedora, você já sabe, né? Aqui no Decode a gente pega as manchetes e vai além delas. Os nossos convidados de hoje decodificaram cada uma e mostraram o que realmente importa naquela notícia. Por isso, eu quero que você escreva aqui nos comentários qual foi a melhor decodificada de hoje. E aproveita que você está fazendo isso, avalie a gente com 5 estrelas e, é claro, manda esse episódio para um amigo ou para uma amiga sua que se interessam por tecnologia. A gente se vê semana que vem com mais Decode. O FIAP Decode faz parte da Hipsters Network, a rede de podcasts do ecossistema Alura FIAP PM3. Quer saber ainda mais sobre tecnologia e negócios? Acesse hipsters.network e siga o @hipsters.network no Instagram.